Olá, meus queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Ivan Santos e está iniciando mais um programa Fora da Caixa. E neste bate-papo escatológico, estaremos conversando com o pastor Átila Ribeiro. Pastor Átila, suas considerações iniciais. Graça e paz, pastor Ivan, graça e paz a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, poder estar com o senhor e conversarmos a respeito desse assunto tão importante que é a escatologia bíblica. Pessoal, muita coisa que vamos falar aqui, os irmãos já ouviram, outras que iremos falar, talvez os irmãos não ouviram ainda, mas eu espero que ambos os assuntos sejam edificantes, venham produzir edificação e sustentabilidade para o nosso pensamento no que tange a escatologia. Eu quero externar aqui meus agradecimentos ao nobre dono do programa, pastor Juliano Fraga, pelo convite, pelo pastor Ivan ter aceitado aqui a gente estar conversando sobre esse tema. Haja vista, pastor Ivan também ser um grande escatologista, o qual eu tenho um imenso respeito. Então é um prazer poder contribuir, corroborar com esse tema que é de um domínio muito grande que o senhor tem. É uma alegria. Pois bem, nós vamos iniciar a nossa conversa, com o pastor Átila Ribeiro, que veio ali do Espírito Santo e nos está dando a honra neste momento de falar mais um pouco sobre a escatologia bíblica, especificamente o pré-tribulacionismo, pastor Átila? E nesta oportunidade nós vamos falar um pouco sobre 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Então quero começar a nossa conversa no capítulo 4 de 1ª aos Tessalonicenses. No capítulo 4 nós temos o texto que seria o texto áureo do arrebatamento da igreja, onde Paulo vai abordar essa ideia de que Cristo vai retirar a igreja para que esta possa encontrar-se com ele nos ares. O que você pode falar para nós em termos teológicos e exegéticos, especificamente, que favorece, obviamente, a perspectiva pré-tribulacionista aqui no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4? Em primeiro lugar, reverendo pastor Ivan, primeira carta aos Tessalonicenses, aliás, esse texto que o irmão acabou de citar, que é o texto claro sobre o arrebatamento, um dos textos. O argumento de alguns que não concordam com o pensamento pré-tribulacional ou o pensamento pré-tribulacionista é o seguinte: nesse texto não está afirmando que o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação. Mas uma coisa a considerarmos sobre esse assunto, eu gostaria que os ouvintes prestassem bastante atenção no meu argumento aqui, é que 1 Tessalonicenses, possivelmente, foi a primeira carta que Paulo escreveu. E a primeira carta que Paulo escreveu para uma igreja que ainda não tinha os demais livros. Por que isso é importante? Se Paulo entendesse que a grande tribulação seria antes do arrebatamento, era uma ótima oportunidade. Porque qual que é o problema que eles estão enfrentando em Tessalonicenses? A igreja de Tessalonicenses. Eles estavam pensando que, devido às perseguições que eles estavam enfrentando, eles estavam, em primeiro lugar, vivendo já a grande tribulação, era o pensamento deles, e a preocupação com aqueles que tinham morrido, quando que eles iriam ressuscitar, quando que eles iriam encontrar um com o outro, e etc. E Paulo vai explicar, desde o capítulo 1, aliás, capítulo 1, verso 10, ele fala sobre o arrebatamento, capítulo 2, verso 13, capítulo 3, e quando ele chega no capítulo 4, ele detalha melhor esse assunto. Observemos, então, que era possível, se o Paulo pensasse que a tribulação viria antes, ele falar esse assunto. Então, quando ele chega no capítulo 4, a partir do verso 15, a afirmação é: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o problema deles era esse. A dúvida deles era sobre a ressurreição daqueles que já tinham morrido. Quando que isso aconteceria, como que aconteceria, ou se eles não ressuscitariam. Paulo vai especificar isso daqui. Aí ele vai tratar desse momento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O interessante disso daqui, pastor, além de toda a exposição que Paulo fala sobre o arrebatamento, é o que está no versículo 18. Ele diz: portanto,
Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em primeiro lugar, a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de consolo para a igreja, pastor Ivan. Se a tribulação precedesse o arrebatamento, não seria uma mensagem de consolo. De consolo, exatamente. Primeiro ponto. Em segundo lugar, Paulo falaria claramente, era a oportunidade dele dizer. Mas não, primeiro ele fala sobre o arrebatamento. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, na verdade, a partir do versículo 13, que ele vai começar o seu argumento. É um texto muito claro que fala do arrebatamento. Embora ele não diz no texto quando vai ser, nós precisamos ser sinceros com essa expressão, mas isso tudo indica, desde o capítulo 1 da carta, que a tribulação acontece depois disso, porque essa é uma mensagem de consolo para os Tessalonicenses. Aliás, eu sempre digo que não teria sentido Paulo apresentar o arrebatamento como uma mensagem de consolo se ele estivesse em mente que a igreja primeiro passasse pela grande tribulação, pelo martírio, né, diante da perseguição do anticristo. Logo, que conforto, né? O Tessalônico, o irmão de Tessalonicenses, teria em saber que antes do arrebatamento ele poderia ser perseguido, martirizado, perder seus filhos, seus parentes. Logo, a mensagem do arrebatamento, como uma mensagem de consolo, perderia o sentido. Exatamente. Então, um ponto a considerar, e muito, até pelos opositores do pré-tribulacionismo, deveria ser isso. Embora no texto não afirme, de fato, quando será o arrebatamento, esses pontos que nós levantamos aqui, ambos levantamos, é muito relevante, ou são muito relevantes. Ele vem tratando sobre o arrebatamento. E o interessante, em segundo lugar, é que ele sempre vai tratar da ira. Nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. No capítulo 1, verso 10, ele diz, aguardar o Senhor Jesus do céu, que nos livra da ira vindoura. A pergunta é, por que Paulo não afirmou que a tribulação seria antes do arrebatamento? Porque ela não é. Em segundo lugar, ele sempre trata o arrebatamento como livrar dessa ira. Exatamente. Aliás, o capítulo 5, o verso 9, né, vai repetir novamente essa ideia. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então, assim, essa ira, ela diz respeito apenas ao último dia da grande tribulação, um quarto, apenas a metade, ou de fato é uma referência a todo o período tribulacional? De fato, todo o período tribulacional é visto na Bíblia Sagrada, nos textos que falam sobre a grande tribulação, como se referindo a todo o período. Embora a primeira parte da grande tribulação, como todo bom estudante de escatologia, nós sabemos que a tribulação divide-se em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio de falsa paz e os últimos 3 anos e meio da tribulação propriamente dito. Embora não haja uma perseguição dos primeiros 3 anos e meio, mas é uma preparação. Aliás, é interessante nós falarmos isso daqui, quando nós lemos a segunda carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos culminar nos versos 10, 11 e 12, com o Deus entregando aqueles que estão na grande tribulação, entre aspas, que não receberam o amor da verdade para se salvarem, entre aspas, entregando eles nas mãos do anticristo, deixando... E outra, no engano do anticristo. Exatamente. E é justamente o que nós vemos lá no capítulo 6 de Apocalipse, a abertura do primeiro selo, cavalo branco. Né? É a manifestação do anticristo com a falsa paz. Exatamente. E é o que acontece ali no texto. Exatamente. Então, todo esse período é visto como período da ira de Deus. A pergunta é, a tribulação, ela representa a ira do... Porque para sair dessa, eu vou usar aqui uma expressão até nossa, né? Dessa sinuca de bico, alguns pós-tribulacionistas levantaram as seguintes questões. A seguinte questão. Não, a grande tribulação não é a ira de Deus. Isso. É a ira do anticristo. É a ira das nações. Ora, nós estamos recheados de textos bíblicos que mostram que a grande tribulação é, de fato, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. O anticristo, o falso profeta, a besta e as nações são apenas canais pelos quais a ira de Deus está sendo derramada. Tanto que tem muitos textos, mas Apocalipse capítulo 6, verso 17, diz que a ira de Deus, vários textos na Bíblia Sagrada, diz que a tribulação é de fato a ira de Deus. O segundo selo, né, Átila? O segundo selo, o cavalo vermelho, que é dado ali aquele demônio que vem tirar a paz dos homens e esses vêm matar uns aos outros. Isso é o quê? Se não for
manifestação. Se essa paz do cavalo branco fosse vinda de Deus, o cavaleiro do cavalo vermelho tira essa paz. Ora, observe a sucessão dos cavaleiros. Exatamente. Cavalo branco, falsa paz. Cavalo vermelho, a guerra, sangue, perseguição. Depois nós temos o cavalo preto, que é a fome ocasionada pela guerra, que veio depois do cavaleiro branco. E, por último, o cavalo amarelo. Na verdade, a expressão ali está o cavalo amarelo no Novo Testamento, mas a expressão ali é chloros, que é esverdeado, pálido, a expressão grega ali. Mostrando que é um período de pestilência ocasionada pela fome, que foi ocasionada pela guerra, Isso. que foi dada pela falsa paz. Olha só a sucessão. Aí nós temos exatamente esse período tribulacional, do capítulo 6 ao capítulo 17 de Apocalipse, 18 de Apocalipse, fala todo o período tribulacional. E é notório que todo esse período caracteriza-se pela ira sendo derramada, período de perseguição. E a igreja recebe promessa clara, pastor Ivan, de ser livrada da ira vindoura. Esse é o texto, né, que nós acabamos de ler. E uma vez que nós consideramos esses textos no início já do período tribulacional, Apocalipse capítulo 6, né, abertura do primeiro selo, o segundo selo, que já vai ter uma mortandade muito grande, é difícil não aceitar que ali já é uma referência à manifestação da ira de Deus, que vai se intensificando progressivamente, né? Então, assim, nós temos esses textos na Epístola aos Tessalonicenses que nos dá essa garantia. Diante da pergunta, então, a igreja passará pela grande tribulação, pela ira? Aqui está a resposta. A igreja não está destinada à ira. Agora, Átila, uma questão aqui no texto de 1 aos Tessalonicenses, ainda o capítulo 4, né? Versículo 15 e 16, né? 17, nós vamos falar aqui sobre a vinda do Senhor, né? No versículo 15. Depois, no versículo de número 17, nós temos aqui a questão do arrebatamento, propriamente dito, né? Aqui fala sobre trombeta. Isso aqui teria alguma relação com Mateus 24, verso 31, porque ali tem trombeta também. Mas, sei, ali são anjos, né, que ajunta. O termo grego lá é o mesmo aqui para... Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos pelo menos 3 tipos de trombetas escatológicas no Novo Testamento. Em ordem cronológica, na nossa perspectiva, a trombeta que toca aqui e em 1 Coríntios capítulo 15 é a primeira delas. Observe que em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 até os 58, o texto diz, olha, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista a mortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade. E para concluirmos, no verso 58, ele mais uma vez promete consolo. Olha. Mais uma vez promete consolo. Então essa primeira trombeta é um sinal para a ressurreição dos mortos, transformação dos vivos e etc. O que acontece também aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. É o primeiro tipo de trombeta. Em Mateus capítulo 24, aliás, em Apocalipse, as trombetas de Apocalipse são trombetas de juízo. Sim. Quando toca essa trombeta, é consolo para a igreja. Isso. A de Apocalipse não tem consolo. A de Mateus capítulo 24 vai tocar no final da grande tribulação, que é o sinal para a reunião dos eleitos, que ali por contexto é Israel. Então nós temos que diferenciar esses tipos de trombetas. E aquela reunião, aquele ajuntamento dos eleitos em Mateus 24, 31, ele é feito sobre a terra, não é uma retirada, né? E é feito por anjos, é bem diferente. Exatamente. Aqui, a trombeta é de Deus. Exatamente. Lá são trombetas de anjos. Em segundo lugar, aquela reunião não vai acontecer tirar Israel daqui e levar para o céu. O texto não diz isso. Quando diz de uma a outra extremidade da terra, aquilo ali está dizendo que onde estiver um judeu, ele será reunido. Deuteronômio capítulo 30, pastor, observe para mim, por gentileza. Deuteronômio capítulo 30, versículo 4, olha o que o texto diz. Pois bem, ó, Deuteronômio 30, verso 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Então, quando tanto Mateus quanto Marcos fala de uma extremidade da terra até o céu,
ele está usando ali uma merisma. Onde estiver. É uma hipérbole. Olha aí. A linguagem de exagero. Onde estiver um judeu, um eleito, ele vai ser juntado. Por quê? Para que Israel entre no milênio, pastor. Isso. E receba o reino. Então, essa reunião de Mateus 24, 31, essa reunião não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento. Não está dizendo que vai tirar eles da terra e levá-los para o céu. Até porque no arrebatamento é exatamente isso que acontece com a igreja. A igreja é tirada da terra e levada para a casa do Pai para cumprir a promessa que Cristo fez em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei, ou vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, é o próprio Cristo quem leva. Ele não terceiriza para anjos. Exatamente, eu ia concluir nesse ponto. No arrebatamento, não é anjo que vai arrebatar a igreja. Exatamente. É o próprio Cristo. E interessante, pastor, que em Tessalonicenses capítulo 4, texto em pauta que nós estamos discutindo, conversando, diz o mesmo Senhor. Ali nós temos um pronome enfático ali. O Senhor, o mesmo, ou seja, está falando do próprio Cristo é que vai arrebatar a igreja. Lá não. Lá quem vai fazer isso com Israel serão os anjos. Anjos. Então não pode confundir esses pontos. Por mais que alguns pós-tribulacionistas, eu digo isso com todo respeito aos pós, batem nessa tecla, ora, meu Deus do céu, não é possível que eles não consigam ver essa distinção. Eu tenho até um debate só sobre esse assunto. Mateus 24 e Apocalipse capítulo 7. Nós e o outro meu interlocutor, uma pessoa super respeitosa, eu não vou falar o nome dele por respeito, mas um super respeitoso, tratamos desse ponto de forma bem interessante. Ele teve bastante tempo a expor a visão dele, eu a minha, e nós concluímos, mostrando que o contexto de Mateus capítulo 24 não tem absolutamente nada a ver com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não pode confundir uma coisa com a outra. Existem semelhanças? Sim. Mas nós temos que tratar as diferenças. Tem muito mais diferença do que semelhança. Então essa trombeta aqui é um dos 3 tipos que vai tocar, escatologicamente falando, do Novo Testamento. Pois bem, Átila. Então, uma vez que Mateus 24, verso 31 e Tessalonicenses 4, 15 ao 17 são eventos distintos, né? Por conta desses detalhes. Aliás, é até interessante porque os eventos principais aqui, que diz respeito ao arrebatamento, não está presente lá, né? Exatamente. A ressurreição e o próprio rapto. Pastor Ivan, quando eu estou dialogando, seja um debate, seja uma conversa amistosa, com qualquer pós-tribulacionista, eu faço essas perguntas para eles. Bom, já que o irmão diz que o arrebatamento e a vinda é a mesma coisa, eu gostaria que o irmão me apresentasse a transformação dos santos, nos textos que falam sobre a segunda vinda, o tirar da igreja da terra e ir até o céu, e a transformação dos mortos, a ressurreição dos mortos. Nós não temos isso nos textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Exatamente. O que vai mostrar essa diferença da vinda de Cristo em glória para a vinda dele no arrebatamento. É muito importante distinguirmos esses pontos. Ainda antes de irmos para o capítulo 5 aqui, falar um pouquinho sobre o dia do Senhor, aproveitando esse texto, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já vou fazer, em relação à parousia, né? Porque uma questão que é levantada pelo pós é que o texto de 1 Tessalonicenses 4 faz referência à parousia, e aqui está o arrebatamento, e eu percebo que alguns pós, Átila, têm a tendência de tratar parousia como termo técnico para o segundo advento de Cristo no fim da tribulação. O que você diz sobre esse termo parousia? Na verdade, boa parte dos pós-tribulacionistas, eles acabam engessando alguns termos para apoiar o pensamento deles. Dentre esses termos, eles engessam parousia, tornando parousia um termo técnico, só para a vinda de Cristo. E nós sabemos que a palavra parousia, o substantivo parousia, para quem está nos ouvindo, talvez não entenda um pouco do grego bíblico, e eu falo isso não no sentido pejorativo, mas para explicar mesmo, parousia, alguns pronunciam como parousia, mas a expressão correta é parousia, porque nós temos alguma regra no grego, eu não vou ficar aqui falando de grego, mas eu preciso explicar. Parousia, o sigma, que é o S no grego, nunca tem som de Z, e nós temos um O e o U, uma regra grega ali de um ditongo. Sempre que o ômicron e o Y estiverem juntos, tem um som de U. Então não fala parousia, mas parousia seria uma expressão mais correta. Esse termo aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento. Olha aí. E não é um termo técnico só para a vinda de Jesus em glória.
é usado em Tessalonicenses capítulo 2 para a vinda do anticristo. Então, nós não podemos tornar parousia um termo técnico só para a vinda de Jesus, e muito menos só para a vinda dele em glória. Nós temos Tessalonicenses capítulo 2, Tessalonicenses capítulo 2, para a vinda do anticristo. No capítulo 2, verso 13 de 1 Tessalonicenses, é um termo que também fala do arrebatamento. Capítulo 3, verso 13, para o arrebatamento. Eu vou até ler o texto, pastor, gostaria de ir ao texto com o senhor. Capítulo 3, verso de número 13, olha, de 1 Tessalonicenses. O texto diz assim, ó: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, isso aqui fala do momento do arrebatamento. Ora, é a única forma de estarmos de pé diante do Pai. É o arrebatamento. Possivelmente aqui está falando do arrebatamento. Agora, o mesmo termo, vinda, que é parousia, olha a 2 Tessalonicenses capítulo 2. Observe aqui. Ó, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 12 e 13. Verso de número 12. Ó, e 13. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, Senhor, por ter-vos Deus elegido desde o princípio, em santificar. Não é esse 12 e 13 não, pastor. É o capítulo 2, falando sobre a vinda do anticristo. Ó. 2 Tessalonicenses 2, então, vamos lá. Versículo 8 em diante, né, que vai tratar sobre isso. Isso, exato, vamos lá, isso mesmo. Isso, é. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Agora, olha o verso 9. Isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então a vinda aqui está sendo usada tanto para a vinda de Cristo quanto para a vinda do anticristo. O mesmo termo, né? O mesmo termo. Então não pode engessar o termo para dizer que é um termo técnico só para a vinda de Cristo em glória. Isso. Eu apresentei só esses 3 textos para mostrar para os irmãos que vinda, parousia, não é um termo técnico só para a segunda vinda e nem só para a vinda de Cristo. Nós temos outros textos que falam da vinda de Paulo, chegada de Paulo. Então, mostrando que não é um termo só para a vinda de Cristo em glória. Exatamente. Só para fechar, a gente tem aqui, por exemplo, 2 Coríntios 7:6, né, que é uma referência à vinda de Tito, a parousia ali, a vinda de Tito, né, a chegada de Tito na igreja. Não tem a ver com o segundo advento. Tem aqui também... Nem com escatologia. Tem. Pois é, aliás, interessante, né? Ou seja, ele não apenas não é essa expressão parousia, né, esse termo, além de não ser um termo técnico para o segundo advento, no fim da tribulação, para estabelecer o reino, ele não é um termo propriamente da escatologia. Não. Ou exclusivamente da escatologia, né? Em Filipenses 2:12, por exemplo, nós temos ali parousia e uma referência à presença de Paulo. Presença, vinda, presença. Então, nós podemos, à luz de uma exegese sadia, sincera e honesta, nós podemos engessar o termo? Obviamente não. E, mais uma vez, Nath, interessante, aqui é aquela regrinha de ouro, né? Texto, contexto. O que define o significado dos termos é o contexto. Exatamente. Isso é semântica, né, pastor? O uso da palavra dentro do seu contexto. Quer ver só um exemplo disso, pastor? O que é manga para o senhor? Pode ser uma fruta. Isso aqui é o quê? Manga de camisa. Agora, a nossa conversa... Pastor Ivan, eu tô com frio, cara. Vou botar uma camisa de manga. Manga, nesse contexto, não pode ser fruta. Olha aí. Agora, tô com uma fome, vou comer uma manga. Manga só pode ser fruta. E poderíamos até trabalhar uma frase, né? A manga está manchada, dita por alguém que está debaixo de uma mangueira, você já deduz automaticamente que é a fruta. Exatamente. A mesma frase sendo dita dentro de um ateliê por uma costureira. Exatamente. É uma manga de uma blusa, de uma camiseta, de uma camisa, enfim. Olha só. Então, isso é aplicável ao termo parousia. O contexto rege o significado da palavra. Exatamente. Texto fora de contexto vira pretexto. Isso é muito Vamos importante. lá. O capítulo 5 aqui, agora nós temos a questão do dia do Senhor, né? 1 Tessalonicenses 5, né? Eu vou até ler aqui, aí você já vai fazer a exposição aqui. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite.
Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Vou ler até aqui apenas. A grande questão é o seguinte, pastor Átila. Nós vamos trabalhar já na sequência o dia do Senhor em 2 Tessalonicenses 2, e é muito comum nós ouvirmos também a afirmação por parte dos nossos irmãos pós-tribulacionistas que o dia do Senhor é uma referência ao arrebatamento da igreja, ou uma referência ao segundo advento de Cristo no fim da tribulação para arrebatar a igreja. Mas parece que a definição de Paulo aqui para o dia do Senhor não é essa, né? Na verdade, eu gostaria de colocar isso aqui muito bem para o pastor Ivan e a todos os que nos ouvem. Até mesmo entre nós, pré-tribulacionistas, existe, talvez por menos informação, por estudar há pouco tempo a escatologia, tem dificuldade com esse termo e aplicam ao arrebatamento também. Ora, o próprio texto está falando sobre o dia do Senhor. É só continuar aqui, vos pega de surpresa e etc. Esse dia do Senhor é uma referência ao período de juízo. Há divergência de quando que vai começar, quando vai terminar, mas enfim, há um consenso que ele está falando de um período de juízo. Só que, para que esse dia venha como um ladrão e não pegue a igreja de surpresa, por que não vai pegar? Porque ela já terá sido arrebatada antes disso. Isso é um termo muito importante. Interessante que, se de fato o dia do Senhor aqui é a grande tribulação, o que eu concordo plenamente que é a grande tribulação, um período de juízo, quando que Paulo já falou do arrebatamento da igreja? No capítulo 4. Olha só. Parece que os irmãos que creem diferente de nós leram o contrário. Ao contrário. Ler primeiro é como se tivesse invertido aqui. Né? Não é? Ele diz, dia do Senhor aqui é a grande tribulação. Mas só que antes já falou sobre o arrebatamento. Já falou sobre o que antes. E ele não falou, como eu já disse, queridos irmãos, ele não falou do arrebatamento só no capítulo 4. Ele falou no capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 13, capítulo 3, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, e no capítulo 4, verso de número 15 em diante. Aí no capítulo 5, depois que ele fala do dia do Senhor, tratando o que é um período de ira, o que ele vai culminar no verso 9 do capítulo 5? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ora, depois que ele explicou o que é o dia do Senhor, falando que é o dia de ira, é só lermos o verso 2, 3, 4, até o verso 8. E nós vamos entender do que se trata esse dia. Aí Paulo culmina no 9 dizendo, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ou seja, mais uma vez ele fecha a questão deixando claro que nós não fomos destinados para a ira, que é esse período que ele acabou de descrever. Exatamente. Ou seja, então, a grande tribulação, ela é descrita com diversas nomenclaturas. Né? Não é apenas o termo a grande tribulação. Aliás, a grande tribulação foi um termo utilizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em Mateus 24, verso 21. Mas nós temos textos, né, no Antigo Testamento que fala do dia do Senhor, né? Que fala da angústia de Jacó, é a 70ª semana de Daniel. Então, são diversos termos. E aqui nós temos a ira. O mesmo período sendo denominado de ira. Então, nesse contexto, nós temos aqui a grande tribulação descrita como o dia do Senhor e também aqui, para fechar o assunto, como o período da ira. O outro ponto interessante, pastor, perfeito sua colocação, haja vista o senhor ser um grande especialista também no assunto. Muitos pós-tribulacionistas acreditam, por exemplo, que a grande tribulação já está acontecendo. Boa. Realmente. Muitos, principalmente os nossos companheiros amilenistas. Isso. Eles acreditam que... Eu gostaria até de fazer uma colocação que nem estava no nosso momento falar, né? Mas eu queria comentar isso daqui. Vamos lá. Um argumento, por exemplo, que o pós-tribulacionista usa, dizendo que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova. Sim. Né? Gente, em primeiro lugar, que não é verdade isso. O pastor Ivan, inclusive, em um podcast aqui, Fora da Caixa, ele nos deu uma aula sobre isso. Inclusive, assiste essa entrevista. Isso é o pré-tribulacionismo na patrística. Já deu uma aula aqui. Se eu fosse um pós-tribulacionista, pastor Ivan, e usasse esse argumento, eu ligaria para o senhor e pedir perdão. Só para mexer com nossos irmãos pós. Então, não é nova. Mas ainda que fosse, ainda que começasse com John Nelson Darby, como alguns afirmam, equivocadamente, pela visão de Margaret MacDonald, etc. Ainda que fosse, o que não é verdade, o pós-tribulacionismo, o tipo de pós que alguns professam hoje, é muito mais novo do que o tipo de pré-tribulacionismo de John Nelson Darby. Só porque vocês têm uma ideia, meus irmãos, existem 4 tipos de pós-tribulacionismo. 4 tipos. O quarto é o futurista,
Existe o pós-tribulacionismo clássico, semiclássico, dispensacionalista e futurista. O pós-tribulacionista, dispensacionalista e o futurista é relativamente mais novo do que o pré-tribulacionismo de John Nelson Darby. Só para que vocês que são pós, nossos irmãos pós, não utilizem mais esse argumento. Primeiro, porque ele não é verdade. Segundo, porque ele é anacrônico. E terceiro lugar, ainda que fosse verdade que o pré é novo, então, por causa disso, eu não vou crer no pré. Então, nós vamos ter que parar de crer em um monte de doutrina que também são novas. Exatamente. Eu vou começar com algumas delas. Eu acredito que nenhum pós tem problema, por exemplo, com a sola escritura, sola gratia, sola Cristo, sola Deo Glória, sola fide, que são as 5 solas da reforma protestante. Olha aí. Quando que foi cunhado isso? No século XVI. Eu vou deixar de crer porque passaram 15 séculos não crendo nisso, literalmente? Outro ponto, sacerdócio universal de todos os crentes. Contexto da reforma protestante. Então, usar esse argumento, pastor, de que a justificação pela fé também, é novo, então não pode ser verdadeiro. Ou seja, é o tempo que valida uma doutrina. Se fosse então, vamos nos tornar arianos. Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, esse argumento é anacrônico. Isso é fruto de um pós, eu digo isso com respeito, e se eu ofender algum pós aqui, é inconscientemente, mas eu respondo por minhas palavras. O pós-tribulacionista que usa ainda esse argumento, ele precisa comprar na sua prateleira alguns livros para ele ler, estudar. Boa. Porque geralmente isso aqui é fruto de alguém que ouviu alguém falar, que ouviu outro Exatamente. falar, e vai reproduzindo coisas que não são verdadeiras. Você falou sobre a questão de comprar obras, né, e ler, né? É muito interessante isso, porque eu já tive o prazer de conversar com alguns pós-tribulacionistas, inclusive alguns de muito destaque no nosso país. E para o meu espanto, eu ouvi de ambos que defendem o pós-tribulacionismo, mas nunca leram uma obra pós-tribulacionista. Como que pode isso, não? Resumindo, esse é o motivo pelo qual nós temos que lidar ainda hoje com esse tipo de acusação, de afirmação. O pré-tribulacionismo é novo, surgiu com Margaret MacDonald, quando você muito bem expôs. Em termos de sistematização, o que nós temos hoje, o pré-tribulacionismo ele é mais recente do que o pós, né? Porque o pós foi uma resposta mais tardia, como uma reação ao pré-tribulacionismo. E tem um detalhe, né, Átila? A perspectiva pós de hoje ela é bem distinta daquela que existiu na patrística. Exatamente. E por que ela é distinta? Como muito bem o nosso mestre Ivan acabou de apresentar, categoricamente, por que ela é distinta? Porque eles discordaram de alguns pontos, eles perceberam. Por exemplo, o argumento de alguns pós é o seguinte: a igreja sempre acreditou no pós-tribulacionismo. Isso não é verdade, meus irmãos. No período inicial da igreja, eles acreditavam numa espécie que foi denominada depois de intratribulacionismo. Eles já acreditavam que a grande tribulação estava acontecendo. Os pós semiclássicos, esses são os pós clássicos que acreditavam assim. Eles discordaram desse ponto. Se tornaram semiclássico. E continuavam acreditando parecido, mas não igual. Discordando desse ponto, surgiu o pós-tribulacionista dispensacionalista. E depois, por último, o futurista. Aí nós temos grandes representantes desse pós-tribulacionista futurista. Por exemplo, George Led, Robert Gundry. Eles acreditam que haverá um período futuro de tribulação. É claro que eles divergem em alguns pontos, mas eles concordam que haverá um período futuro. Então, esse tipo de pós-tribulacionismo é ainda mais novo, como o senhor também colocou, que o pré-tribulacionismo. E só para fechar esse ponto, e para a gente já ir aqui para a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Eu costumo denominar as perspectivas escatológicas do período da patrística como intratribulacionismo. E dentro do intratribulacionismo, por que intra? Porque todos eles acreditavam que já estavam vivendo parte da grande tribulação ou do período tribulacional. E dentro dessa perspectiva intratribulacionista, nós temos aqueles que se assemelham a um pós-tribulacionismo e aqueles com algumas perspectivas pré-tribulacionistas. É basicamente isso. Pois bem, pastor Átila, segundo aos Tessalonicenses, nós temos aqui no capítulo 2, né, o texto que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
Comenta isso aqui. Só mais um comentário sobre isso. A questão da igreja estar já vivendo a grande tribulação. É muito interessante dizer o seguinte. Eles acreditavam naquela época na doutrina da iminência. Ora, se a doutrina da iminência for bíblica, como eles professavam, e que nós cremos plenamente que o é, meu irmão, não há lugar para o pós-tribulacionismo. Exatamente. A doutrina da iminência coloca a igreja aguardando um arrebatamento a qualquer momento. A qualquer momento. E nós estamos recheados de textos. Bom, já que você puxou, Vamos lá. nós vamos encontrar alguma definição para a doutrina da iminência no Didaquê, em Clemente de Alexandria, dentre outros pais, e a definição de iminência ali não diz respeito meramente a um evento que brevemente pode acontecer, mas sim... Isso não é iminência. Isso não é iminência. Isso não é iminência. Mas sim um evento que pode ocorrer subitamente. A qualquer momento. É um evento que paira, a definição melhor, que paira sobre o ambiente e pode acontecer a qualquer momento sem nenhum sinal prévio. Nós não precisamos de nenhum sinal para o arrebatamento da igreja. Embora pode acontecer, mas não necessariamente. Por isso que nós não aguardamos o anticristo. Nós aguardamos a Cristo. Boa. A qualquer momento. Pois bem, aqui essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. No verso 1, uma coisa muito importante a considerar, pastor, quando Paulo vai iniciar esse argumento no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, prestem bastante atenção, meus amados irmãos ouvintes que amam o assunto escatológico. Primeiro ponto, 2 Tessalonicenses capítulo 2 é uma das maiores evidências que o pós-tribulacionismo não é bíblico. Olha aí. Falo isso sem medo de errar. Por quê? Se fosse bíblico, Paulo não precisava de dizer o que ele disse. Porque o pessoal de Tessalônica pensavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Em certa oportunidade, eu ouvi um pós afirmar que esse dia do Senhor aqui não é a tribulação, eles estavam pensando que já estavam vivendo, já tinha acontecido o arrebatamento. Não, meus amados irmãos. Capítulo 1, né? Pois é. Não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento aqui, a vinda do Senhor. Aliás, o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eles pensavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Se Paulo fosse pós-tribulacionista, ele não desfalaria isso. Fique tranquilo, nós estamos na tribulação mesmo, nós vamos viver daqui a pouco o arrebatamento. Não, mas ele corrige esse assunto. Porque algumas pessoas equivocadamente tinham ensinado isso. Que aquelas tribulações já era o dia do Senhor. Já era o dia do Senhor, já era a grande tribulação. Paulo vai corrigir. E ele inicia o capítulo 1 dizendo exatamente isso. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Um ponto importantíssimo nesse texto aqui é a partícula que inicia, a partícula de. Ele vai trazer à tona um assunto novo para esse momento. No capítulo 1, Paulo está falando de uma coisa. No capítulo 2, ele traz um assunto à tona que os tessalonicenses já tinham sido informados por Paulo pessoalmente. Como que eu sei disso? Por dois motivos. Por causa da palavra de, que é uma conjunção, e por causa do verso de número 5, que ele diz, olha, não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então Paulo já estava corrigindo eles. Só que algumas pessoas tinham até mandado carta para eles, visto revelações, só nós lermos o verso 2, olha, no verso 2 do capítulo 2, que vos não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou o dia do Senhor estivesse já perto. Algumas pessoas tinham até entregado revelações, até mandado carta. Resumindo, estavam enganando os irmãos de Tessalônica. Mas antes de você falar sobre o teor desse engano, qual que era essa doutrina que estava trazendo confusão e aflição para os irmãos de Tessalônica, eu quero já chamar aqui um intervalo e já na sequência o Fora da Caixa volta e o pastor Átila estará respondendo essa questão. Olá, meus queridos irmãos e amigos, o programa Fora da Caixa retornando. E agora nós temos aquela questão excelente, né, pastor Átila? Qual que era o problema aqui que estava atribulando os irmãos da igreja de Tessalônica? Este erro, esta doutrina equivocada que tirou a paz deste povo
E Paulo escreve aqui corrigindo, né, essa questão. Quando alguém me pergunta, o pós-tribulacionismo é bíblico? Eu digo, tá aqui, ó. Paulo refutando eles. Essa doutrina que estava perturbando os tessalonicenses era um tipo de pós-tribulacionismo naquele período. Olha aí. Que Paulo vai corrigir. Falo com todas as letras. Se o pós-tribulacionismo estivesse correto, Paulo não precisava corrigir esse ensino aqui. E nem tampouco eles estariam perturbados. Nem né? tampouco estariam perturbados. Ok? Então essa é a doutrina que estava perturbando eles nesse capítulo. Inclusive, Valverde faz essa citação, né? Pastor Ivan, só que sabe de Valverde muito mais do que eu, ele faz essa citação, dizendo qual é essa doutrina que estava perturbando. Tá? Mas eu respondo por mim, eu afirmo sem sombra de dúvida que essa doutrina que os perturbava era, de fato, um tipo de pós-tribulacionismo daquele período. Né? Então, no início da palavra, concernente à vinda do Senhor e nossa reunião com ele, Sim, isso. muitos dizem que isso aqui é o mesmo evento. Mas nós temos uma regra gramatical muito importante. Eu não vou tratar dessa regra aqui por questão de ser um termo na língua grega, para não tomar aqui muito tempo e não ser tão técnico. Mas aqui nós não podemos tomar isso aqui como evento, o mesmo evento. Porque ele está distinguindo, no capítulo 2, versículo 1, ele faz uma introdução e ele começa o argumento a partir do verso de número 3. Nós não podemos confundir aqui vinda do Senhor e reunião com ele, como se fosse a mesma coisa. É claro que na vinda de Cristo para o arrebatamento, haverá a reunião da igreja, o juntar da igreja para levar ao céu. Mas aqui ele está explicando o problema que esse tipo de doutrina tinha causado naquela igreja. Okay? E lendo todo o capítulo, é porque algumas pessoas leem só até o verso 4, até o verso 5, mas nós lemos todo o capítulo 2, nós vamos mostrar plenamente, vamos perceber plenamente que ele está falando que algo tem que acontecer antes do anticristo se manifestar. O que tem que acontecer? Primeiro, no verso 3, nós temos a apostasia, que eu traduzo de uma maneira muito simples como retirada. No verso 4, 5, 6 e 7, nós temos algo que vai ser tirado, que é o Espírito Santo, junto com a igreja, mas não o Espírito Santo, mas o poder represório do Espírito Santo que habita na igreja. Sim. E então será revelado o iníquo, no verso 8, o homem do pecado. É só ler o verso todo, o capítulo todo, e nós perceberemos que o pré-tribulacionismo é muito bem estabelecido nesse texto. É porque aqui o apóstolo Paulo ele vai deixar claro, né? Ele vai estabelecer aqui uma ordem. Apostasia e manifestação do homem da iniquidade e então o dia do Senhor. E aí o pós-tribulacionista, apressadamente, já disse que o dia do Senhor é o arrebatamento da igreja. Exatamente. Mas, como nós já apresentamos, não tem nenhuma fundamentação Nenhuma bíblica, teológica, para afirmar, nesse contexto aqui, considerando a primeira epístola, que o dia do Senhor seja uma referência ao arrebatamento. Né? Considerando que Paulo, conforme nós já analisamos, capítulo 5 da primeira epístola, define o dia do Senhor como um período de destruição, né? Quando disserem a paz e segurança, lhes virá repentina destruição. A grande questão aqui, pastor Átila, em relação ao capítulo 2 ainda, né? Nós temos aqui o verso de número 6 e 7, que é um ponto que é muito debatido, né? Tem uma questão aqui linguística também, e o texto diz, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um, que agora o resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Ou seja, há algo impedindo, restringindo a manifestação do iníquo, que é o anticristo. O que seria isso? Algumas questões levantadas, né? Inclusive uma das principais dificuldades aqui, que tem perturbado alguns irmãos, é a mudança de gênero do neutro, no verso 6, para o masculino, no verso 7. Aquele que está detendo, aquele que o resiste. Só que isso aqui, pastor, pode ser explicado muito fácil. Vamos lá. O argumento deles é o seguinte. A palavra Espírito Santo, no grego, gramaticalmente, é neutra. Então, no pensamento deles, não pode ser o Espírito Santo aqui uma referência a ele. Porque nós temos o neutro no 6 e o masculino no verso 7. Porém, em alguns casos, essa mesma expressão, se refere ao Espírito Santo, considera o gênero masculino. Por exemplo, daí nós temos João capítulo 15, versículo 26,
João capítulo 16, versículos 13 e 14, usando o masculino para fazer uma referência ao Espírito Santo. Por exemplo, o texto de João 15, 26 é Rotam elter parácletos, mas quando vier o Consolador. Nós temos o artigo e o substantivo no gênero masculino aqui. Masculino. Masculino. Olha aí. Embora a palavra Espírito seja neutro. Tá vendo? Aqui também, no capítulo 16, verso 13, nós temos a expressão, mas quando vier aquele Espírito da verdade. A expressão Rotam de elter ekeinos topneumates aleteias. A expressão, o pronome demonstrativo, aquele ali, ou ekeinos no grego, está sendo usado aqui no masculino. O pronome demonstrativo no masculino. Então, o gênero neutro e o gênero masculino é usado para o Espírito Santo. Não há problema nenhum. No capítulo 16, verso 14, Jesus disse, ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo. Então, a questão do gênero aqui não é um problema. Embora eu preciso ser honesto nessa explicação, algumas pessoas, mesmo vendo essas questões, acreditam que continua sendo um problema. Mas já que o argumento linguístico para eles não resolve, ora, quem é que poderia resistir ou deter o anticristo, se não Deus? Será que o Império Romano poderia deter? Muito boa essa questão, porque tem alguns, eu já li diversas obras, especificamente comentários, né? E eu percebo que essa é uma tendência, né, dentre os pós-tribulacionistas em afirmar que é o governo, era o imperador, é o anjo, enfim, né? De quem é o interesse, né, de restringir a manifestação do anticristo? Seria, porventura, o governo? Alguns chegam a dizer que é o próprio diabo. Então ele vai impedir ele mesmo de agir. Um agente dele. Tudo isso para negar o óbvio, né? E outro ponto. Não pode ser o diabo, porque ele vai continuar aqui. Ele vai continuar aqui. Algo tem que ser retirado. Algo tem que ser retirado. Para que ele... Removido, tirado. E a expressão ali, eu gostaria muito de citar, pastor, a expressão aqui no verso 7, até que do meio seja tirado. Algumas pessoas argumentam que esse verbo aqui também pode ser traduzido como manifestado. Isso. Manifestado. Eu gostaria muito de pegar esse texto aqui na língua grega, deixa eu só puxar aqui e explicar algo aqui para quem ainda usa esse argumento. Enquanto você puxa aí, sim. Deixa eu só apresentar também aqui uma outra perspectiva que é muito comum ao utilizar-se desse texto, né? A ideia de restringir aqui, por que nós cremos que é uma referência à ação do Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo, por intermédio da igreja? Porque o Espírito Santo atua restringindo o mal, o pecado, não é por intermédio do governo, ou muito menos por intermédio do diabo. É através da igreja, porque essa é a função da igreja, como sal, como luz. É restringir o pecado. E é justamente sobre isso que Paulo está tratando aqui. Embora não seja uma referência direta ao pecado, mas sim a um dos principais agentes, né, que influencia a prática pecaminosa, que nesse contexto aqui vai ser a manifestação do próprio anticristo. Ok. Peguei a expressão aqui, o texto grego. Nós temos ali até que do meio seja tirado. A expressão ali é ekmesugeneta, o verbo geneta, que vem de ginomai. O argumento deles é o seguinte, de alguns. Esse verbo pode ser traduzido como manifestado. Então não está dizendo que algo vai ser tirado, mas a construção gramatical da frase está sendo antecedido esse verbo pelo adjetivo no genitivo, messo, e pela preposição ek. É uma expressão idiomática. Olha aí. Significa sim do meio. Não no meio seja manifesto, mas do meio ser tirado. Esse verbo, nessa construção gramatical, é verdade que em outras construções esse verbo também significa manifestar. Mas aqui é retirar mesmo. Afastar. Afastar. Então, não está dizendo que alguém vai se manifestar, mas ser tirado mesmo ou afastado. É uma construção idiomática, ok? Muito bom. Enfim, e aí nós temos logo na sequência, né, após o afastamento, ou a retirada do restringidor, o verso 9, né, que aí vemos a manifestação do anticristo segundo a eficácia de
Satanás, com todo o poder de engano. Então, nós percebemos que o anticristo ele só se manifesta após a retirada do poder restringidor que atua por intermédio da igreja, né? Não pode ser por intermédio do governo. Deus não tiraria esse poder e deixaria a igreja sem ele? Pois é. Ou levaria a igreja sem esse poder? Outra coisa também, Átila, que tem muitas pessoas, dentre os pré-tribulacionistas, que nesse texto aqui do capítulo 2, versos 6, 7, né, entendem equivocadamente que o próprio Espírito Santo será removido da terra. Anacronismo. E aí como é que fica a salvação durante a grande tribulação? Né? Inclusive, alguns argumentam, por incrível que pareça, que não haverá salvação durante a grande tribulação. Ora. Eu acho que eu já ouvi pós-tribulacionistas afirmarem que durante a grande tribulação não haverá salvação. O que é que a gente faz com o Apocalipse, capítulo 7, capítulo 6? A multidão sendo salva. É impossível não ter salvação durante a grande tribulação. E isso não pode acontecer sem o Espírito Santo. Exatamente. Agora, o que me deixa assim, espantado é ouvir isso de um pós-tribulacionista, que crê que a igreja estará durante a grande tribulação, mas aí ninguém vai ser salvo. Aí eu penso... A igreja vai estar fazendo o que então, será, hein? Exatamente. Nós cremos que não estará na tribulação, diga-se de passagem. Exatamente. Mas se é o pensamento deles, que a igreja vai estar aqui, isso. E a igreja, a função dela é ganhar almas. E aí, no período mais crucial da história... A igreja não vai ganhar. Ou será que ela vai pregar e o Espírito Santo vai ficar de braços cruzados e não vai convencer ninguém? Não vai convencer ninguém. É um equívoco interpretativo muito grande. Pastor Átila, caminhando já para a nossa reta final, vamos levantar aqui pelo menos mais umas duas questões muito interessantes, né? Considerando aqui a segunda vinda de Cristo, né? Na fase final aqui desse capítulo 2, né? Quando então, através do seu sopro, Cristo destruirá o iníquo, né? Isso ocorrerá naturalmente no fim da tribulação. Né? A batalha ali do Armagedon, a prisão do anticristo, do falso profeta, que serão lançados vivos. Né? Apocalipse 19 vai descrever em detalhes este evento. Né? Lá nós vamos ver, ao invés de sopro, uma espada, né, que sai da boca do Cristo, que vem glorioso já com a sua igreja, né, no fim da tribulação, para estabelecer o reino. Me responda uma coisa, Átila. Em relação à segunda vinda de Cristo, e vamos supor um arrebatamento ali no fim da tribulação, simultaneamente com o segundo advento, que já é um problema porque nenhum texto que descreve a segunda vinda apresenta ressurreição e muito menos o rapto. Mas vamos supor que ele ocorresse ali como o Pós insiste. Considerando a perspectiva do pré-milenismo histórico, né? A igreja arrebatada no fim da tribulação, todos os salvos e justos em corpos glorificados, como é que fica o milênio? Quem serão aqueles? Bom, essa pergunta, quem deveria responder para a gente seria um irmão Pós. Porque para nós está bem resolvido. Se isso acontecer, quem é que vai reinar no milênio? Quem é que vai estar, aliás, no milênio? Outro sim, pastor. Para que levar a igreja para o céu e voltar no mesmo dia, ou no mesmo momento? Esse é o pensamento, porque os pós-tribulacionistas, que são pré-milenistas, concordam que a igreja estará aqui para reinar, correto? No arrebatamento, no pensamento deles, acontece no final da grande tribulação, Cristo volta, batalha do Armagedon, inicia posteriormente o período milenar. A igreja sobe e volta. É o elevador. Sobe e volta. É o arrebatamento ioiô, né? Teoria do ioiô, teoria do elevador. Enfim, qual é a finalidade desse arrebatamento? Além disso, quem vai ficar aqui para governar ou para estar no milênio? O milênio, um período de paz, um período abençoador. Aí só sobra ímpio para o milênio. Ele vai dar de presente o milênio para os ímpios. Pois é, eu já ouvi essa afirmação. Né? Jesus vem, arrebata a igreja, naturalmente, no fim da tribulação, só sobra ímpios, bodes, né? Mas será que Jesus, em Mateus 25, sugere que são os bodes, os ímpios, que entram no milênio? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É o contrário. Quem entra ali são as ovelhas. Os justos. Os justos. E ovelhas ali são salvos. Sim, né? sem dúvida. Os sobreviventes da perseguição do anticristo. Então, isso é muito importante, né? Enquanto muitos pós-tribulacionistas que são pré-milenistas
dizem que são os ímpios, né? Porque os justos já foram tirados, só sobrou os ímpios, os bodes, nós ficamos com Jesus, né? Exatamente. Que diz que são as ovelhas. Exatamente. Por quê? Porque não há arrebatamento no fim da tribulação. Uma outra pergunta muito importante. Qual que seria a maior dificuldade sua no pós-tribulacionismo que você pode dizer? Por conta desse detalhe, eu jamais seria um pós-tribulacionista. Bom, em primeiro lugar, eu jamais abriria mão do pré-milenismo. Por esse motivo, o pré-milenismo se estabelece pela interpretação literal das Escrituras. Boa. Eu jamais abro mão do pré-milenismo. Por não abrir mão do pré-milenismo devido à interpretação literal das Escrituras, que, diga-se de passagem, Cristo interpretava dessa forma, os apóstolos, os profetas interpretavam literalmente. Eu vou ter que redundar no pré-tribulacionismo. Por quê? Sendo pré-milenista, interpretando literalmente as Escrituras, sem fazer dois pesos, duas medidas, esse texto é literal. Não, isso aqui é alegórico. Não, isso aqui é simbólico. Por esse motivo, é o primeiro motivo, eu não abro mão do pré-milenismo. Em segundo lugar, por causa da interpretação literal das Escrituras, nós iremos redundar no pré-tribulacionismo. Pastor Ivan, e essa fala não é minha, não. Charles Faber, em pré-milenismo ou amilenismo, eu não sou bom de inglês tanto quanto o senhor, aliás, não chego nem aos pés, ele diz o seguinte: pode demonstrar que a razão de a igreja primitiva ter sido pré-milenista foi ter interpretado a palavra de maneira literal. Ao passo que o abandono dessa visão no século seguinte da história é diretamente atribuído à mudança do método de interpretação que começou com Orígenes, em particular. Oswald Arles, em Prophecy and the Church, a profecia e a igreja, ou a igreja e a profecia, Arles diz o seguinte: a questão da interpretação literal versus a figurada deve, portanto, ser encarada desde o princípio. Pentecoste diz o seguinte: ele admite que se o método literal da interpretação das Escrituras for o certo, a interpretação pré-tribulacionista é correta. Pergunte para um pré-milenista que entende de fato o assunto: por que você é pré-milenista? Não, porque eu interpreto o milênio literal. Isso aqui literal. Isso aqui literal. Ele vai ter que, obviamente, redundar no pré-tribulacionismo. Porque ele não vai conseguir espiritualizar outros textos. Esse é um dos motivos. Em terceiro lugar, pastor, a doutrina da iminência. Boa. Eu creio plenamente que a doutrina da iminência é bíblica e a iminência impede a igreja de estar em qualquer período da grande tribulação. Em quarto lugar, pastor, a distinção entre Israel e igreja. Interpretando literalmente as Escrituras, nós vamos entender que Israel é uma coisa e igreja é uma outra coisa. E, para concluir, em quinto lugar, a natureza da grande tribulação. Sendo a grande tribulação a ira de Deus, é impossível que a ira de Deus seja derramada sobre a igreja. Por vários motivos, dentre eles, por motivos bíblicos claros. Nós não fomos destinados para a ira. Isso. Ele nos livra da ira vindoura. Textos bíblicos. E por esses motivos, dentre outros, eu não saio do pré-tribulacionismo. Aliás, né, o próprio termo ira, né, que se refere ao período da grande tribulação, em alguns contextos, esse mesmo período é denominado de o dia do Senhor. E eu achei muito importante você abordar aí, primeiramente, a questão hermenêutica, pelo fato de que os mesmos profetas que profetizaram um reino literal primariamente relacionado a Israel também profetizaram sobre o dia do Senhor. E, mais uma vez, primariamente esse dia do Senhor, no texto do profeta que profetizou o milênio, está também relacionado a Israel. E aí entra a questão, né? Porque o pré-milenista histórico, ele pega a parte do milênio, interpreta literalmente, é literal, é para Israel. Quando chega o dia do Senhor, aí não está lá para Israel, mas aí o Israel vira igreja. Observou que é dois pesos, duas medidas? Ele precisa alegorizar. É literal aqui, não, mas aqui não é. Tá entendendo? Aqui é Israel, de fato, né? Milênio. O dia do Senhor, grande tribulação, não. Esse Israel aqui agora é a igreja. É por esse motivo que nós, na verdade, podemos denominar, né, a metodologia hermenêutica dispensacionalista no âmbito da escatologia como a interpretação literal e consistente. Exatamente. Observe bem, pessoal. Nós estamos em uma época
em que as pessoas, é claro, eu não posso de maneira nenhuma generalizar, mas as pessoas, eles não estão se debruçando sobre o assunto. Eles estão sendo levados por ventos de doutrina, digamos assim, ou por pessoas. Eu creio assim porque o reverendo fulano de tal crê assim. Não, eu creio assim porque o apóstolo fulano de tal crê assim. O bispo fulano de tal, o pastor fulano de tal. Poucos respondem assim. Eu creio assim porque eu estudei o assunto e cheguei a essa conclusão. Poucos falam isso. E quando eu ouço alguém falando dessa forma, eu tiro o chapéu. Ainda que eu discorde. Sim. Mas o camarada que tem as suas convicções não está aqui. Isso. Porque é muito mais fácil nós corrigirmos uma pessoa que estudou o texto e talvez interpretou de forma errada do que corrigir uma pessoa que ouve terceiros e chega a uma conclusão sem uma pesquisa. Exatamente. Uma outra fala que deveria ser tirada do nosso meio é: se você solenemente ler a Bíblia de forma simples assim, você vai virar isso ou aquilo. Irmãos, existem doutrinas bíblicas que nós precisamos estudar o assunto. E a escatologia é uma delas. Exatamente. A doutrina da escatologia não está tão fácil assim para compreender os pontos importantes. Pré, mídia ou pós, precisa ser estudado. Essa fala de que, não, se você só lê o versículo aqui, só lê o texto, você se torna pré ou pós. Não, meu irmão. Você precisa sentar e ler. Não está claro, tão claro como alguns dizem na Bíblia Sagrada. Para eu concluir, por exemplo, se somente lendo a Bíblia, sem sentar para estudar o assunto, nós não creríamos, por exemplo, na Trindade. Boa, muito bom. Porque a Trindade não aparece na Bíblia, a palavra Trindade. Mas por que eu creio plenamente na Trindade bíblica? Porque estudando o assunto, nós conseguimos chegar nessa conclusão. Então essa falácia de não só ler o texto, só ler a Bíblia de forma bem simples, você vira pré ou pós ou mídia, etc. Isso deveria ser arrancado dos nossos lugares. Exatamente. E eu concluo aqui a minha fala, pastor. Meus queridos irmãos, nós já estamos encerrando mais essa programação. Eu quero só pedir para o Átila, mais uma vez, nas considerações finais, que ele venha apresentar aí algum material, não sei se você tem algum material escrito, a escola dele, redes sociais, onde você possa encontrá-lo. Maravilha, obrigado pela oportunidade, pastor Ivan, de estar apresentando aqui meu trabalho. Eu tenho sim alguns livros escritos, dentre eles eu tenho um livro sobre escatologia, disponível já, só você entrar em contato conosco. Eu também sou diretor de um Instituto Teológico, Instituto Teológico Dunamis, nem du nem di, mas Dunamis, que nós traduzimos como poder para romper. Sou diretor do Instituto, lá nós trabalhamos com teologia, né, nível básico, médio e avançado, tanto presencial quanto online, e também temos curso de línguas bíblicas, hebraico bíblico e grego bíblico. Tá? Eu gostaria, inclusive, dessa oportunidade, pastor, para dizer o seguinte: você que é amante do hebraico bíblico, por exemplo, nós estamos com uma promoção nesses últimos meses agora. Eu vou a 2026, eu vou a Israel. Estou organizando uma caravana para Israel. E se você participar da nossa caravana, você ganha o meu curso de hebraico e grego completo, gravadinho, e você ainda tem acesso às aulas ao vivo diretamente comigo. Curso de hebraico bíblico e grego bíblico completo para você fazer uma boa exegese. Entre em contato conosco. Temos nossas páginas nas redes sociais também. Nosso Instagram, PR Átila Ribeiro OFC, é o meu Instagram, @PR Átila Ribeiro, PR Átila Ribeiro OFC, e também Instituto Teológico Dunamis. Dê uma passadinha por lá, você vai encontrar vários vídeos, vários reels, lives, perguntas e respostas, e eu também tenho meu canal no YouTube, Átila Ribeiro Oficial. Passe por lá. Tem todos os nossos debates sobre vários assuntos e vários estudos bíblicos para edificar a sua fé. Obrigado, pastor Ivan, pela oportunidade. Pastor Átila, foi um prazer mais uma vez entrevistá-lo e ter aqui esse momento desse bate-papo tão descontraído, né, sobre escatologia. E meus queridos irmãos e amigos, nós estamos encerrando mais uma programação do Fora da Caixa. E, em breve, mais um programa e mais uma grande entrevista.